Queridos, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Hoje é um momento especial que queremos celebrar a ceia do Senhor. E este texto de 1 Coríntios 11, ele vai nos trazer uma palavra de Paulo orientando a igreja de Corinto. Quando nós pensamos em ceia, nós temos que ter prioritariamente o conceito da comunhão prevalecendo na cerimônia e no momento. Precisamos valorizar o momento da comunhão, porque o próprio Cristo, quando instituiu a ceia, deixou claro que aquele memorial deveria ser repetido em memória dele. E ali Jesus chama os seus discípulos mais próximos. Até uma situação de controvérsia quando estudamos na faculdade teológica sobre o tipo de ceia que nós estabelecemos na igreja. Então, no meu tempo de seminário, que já faz bastante tempo, nós estudávamos 3 tipos de ceia. Então, tinha a ceia ultra restrita, que era uma celebração realizada exclusivamente para membresia local. Então, para participar da ceia, deveria ser exclusivamente membro da igreja local. Era a chamada ceia ultra restrita. Aí tínhamos a ceia livre, que era a ceia ministrada a todos que estivessem, e também tinha o meio termo, que era a ceia ministrada aos membros da igreja da mesma fé e ordem. Então a gente tinha esses tipos de ceia que norteavam o nosso aprendizado, e aí a gente vai observando que a prática da ceia, em alguns momentos, ela se tornava até um pouco de exclusão. E aí a gente percebe que o conceito que Jesus traz para o momento da ceia é um conceito de inclusão. Ele quer que os seus discípulos estejam presentes. No momento em que ele tem os 12 discípulos ali ao lado dele, a gente percebe que ele não excluiu ninguém. E se pensarmos nos significados dos números para a cultura hebraica, o 12 era o número de perfeição, de ser completo. Por isso, os 12 discípulos. E se nós formos avaliar algumas questões, destes 12 que estavam ali, o próprio Cristo diz, no momento em que ele se reúne, temos a narrativa que eu gosto mais em Lucas, da última ceia, quando Jesus disse, eu queria muito celebrar essa última ceia com vocês. E aí teve toda aquela orientação, que eles foram procurar o cenáculo, aí encontraram o cenáculo e fizeram ali a celebração. E ali Jesus declara a ansiedade dele em querer ansiosamente ter aquele último momento com os seus discípulos antes que começasse o sofrimento. Que sofrimento era este que Jesus anuncia lá naquele instante? Era exatamente o sofrimento do início da sua caminhada para a cruz. Prisão, humilhação
e todo aquele processo que nós conhecemos. Quando temos essa leitura, e aí agora Paulo vai explicar e vai trabalhar com a igreja de Corinto, no sentido de levar a igreja a ter uma atitude mais acertada neste momento da cerimônia da ceia, nós encontramos Paulo dando as orientações. Pontualmente, a igreja de Corinto era uma igreja muito ativa, mas também muito problemática. E no quesito ceia, estavam ocorrendo questões bem complicadas lá na igreja. No momento da ceia, alguns não se sabe exatamente como eram os elementos que estavam sobre aquelas mesas, mas o que Paulo retrata é que alguns, no momento em que começava a cerimônia, corriam à mesa, comiam assim, de forma gulosa. Por falar nisso, ontem vimos algumas imagens da nossa congregação lá no Jardim Batista. Crente não bebe, mas come demasiadamente. De 30 fotos que apareceram, acho que 28 tinha comida na mesa. Então é sempre uma alegria. E no momento da ceia, lá em Corinto, algumas pessoas corriam à mesa e se empanturravam, e às vezes outros que chegavam mais um pouco depois não tinham o que comer. Paulo chama atenção também porque alguns se embriagavam com o vinho que era servido na ceia. Então a gente percebe que havia, ao longo da história do porquê e da motivação da ceia do Senhor, a gente percebe que o foco se perde. Queridos, hoje eu quero convidar você a pensar um pouco no que Paulo convida a igreja de Corinto a pensar neste momento da ceia. A partir do verso 23 do capítulo 11, nós lemos assim: pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. Por que Paulo agora ele pega esse detalhe dizendo: o que eu recebi, eu vos entreguei? Paulo quer deixar claro que o seu ensinamento, ele não é motivado por aquilo que acontece anteriormente, que é toda essa descrição dos que comem gulosamente, dos que bebem, dos que não olham para os outros. Agora ele vai corrigir esses conceitos. Por isso ele diz: o que eu recebi do Senhor, também vos entreguei. E o que é que ele recebeu? O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que venha. Por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue de Cristo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação.
Por causa disso, há muitos fracos e doentes, e muitos já morreram. Queridos, quando lemos esses versos, nós observamos que Paulo nos convida a olhar para algumas direções no momento da celebração da ceia. Nós observamos que Paulo vai convidar a igreja de Corinto a observar o que acontece com a sua vida. Lembrando que quando falamos em igreja, estamos falando em pessoas. Estamos falando em gente. Então, quando nós somos convidados por Paulo a olhar ao nosso redor, nós precisamos olhar para o texto que Paulo norteia e orienta a execução deste memorial tão importante na vida da igreja. E a gente vai observar que Paulo, primeiro, ele nos convida a um olhar para cima, olhar para o céu. Não é isso que acontece quando você vai dar graças a Deus? É instintivo, graças a Deus. A gente ergue os olhos para o alto, talvez por causa do Salmo 121. Ergo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Achei interessante a filhinha do Michael, como ela chama, Michael? Mirella. Mirella um dia teve um pesadelo. Aí ela chegou para o Michael e falou: pai, me leva lá no seu amigo que é pastor para ele orar por mim, que eu tive um pesadelo. Aí contou o pesadelo. Quantos anos ela tem? 6 anos. Ela falou assim: sabe por quê, pai? Aquele lá de baixo está colocando coisa na minha cabeça. Então a gente acaba tendo um conceito de Deus no alto, no controle, soberano, comandando tudo, tendo tudo debaixo do seu cuidado, debaixo do seu controle. Por isso, quando as coisas parecem que não estão andando bem, a gente precisa olhar para o alto e saber que o Senhor está sim no controle, mesmo que não pareça. Talvez Abacuque, quando compôs a sua oração dizendo ainda que a figueira não floresça, ele era um homem do campo. E ele vai declarando tudo que está ao seu redor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não produza, ainda que a oliveira falhe, ainda que não tenha gado no pasto. Ou seja, ele tira toda a circunstancialidade de apoio dele e diz: mesmo que falte tudo, eu me alegrarei no Senhor, que é o Deus da minha salvação. E por quê que Abacuque tinha essa consciência? Porque ele olhava para o alto. E aqui, quando Paulo vai orientar a igreja, nós entendemos o seguinte: Jesus, ao pegar o pão, verso 23 e 24, na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, o parte. Quando Jesus dá graças por aquele pão, temos a impressão, não temos a dinâmica do ato, mas a impressão que nos dá é que talvez ele tenha pego aquele pão, talvez erguido a mão, que era uma dinâmica mais convencional, olhou para o alto e agradeceu aquele pão. Nós temos feito este exercício de olhar para o alto nos momentos em que a gente percebe que alguma coisa desandou, mas o Senhor trouxe as rédeas e manteve o controle? Será que às vezes a gente não esquece de olhar para o alto
e fica com o olhar abaixado, sem perceber e dar ao Senhor o crédito do livramento daquela situação? Ontem, quando cheguei em casa, recebi um recadinho que um grupo aqui da igreja tem, de rapazes e homens, onde o Carlito, o filho da Silvia, né? Ele veio jogar bola com a gente, ele é árbitro de futebol, e ontem ele foi apitar um jogo lá em Bragança Paulista. E na volta, o carro que ele vinha, que era uma van, estourou um pneu. Quem dirigiu van sabe como é difícil controlar um carro daquele tamanho. Imagina, numa estrada, eu acho que para vir de Bragança, talvez tenha que vir pela Dutra ou pela Fernão Dias, que são estradas não muito, né? São estradas perigosas. E o Carlito, a gente chama ele de Neto, né? Ele se apresenta assim. No texto, ele agradecia a Deus pelo livramento de um acidente maior. Inclusive, tirou foto lá do pneu estourado do carro, e ele falou: pastor, foi difícil controlar, o motorista controlar aquele carro para que não houvesse uma desgraça maior. E eu louvo a Deus pelo livramento. Isso é olhar para o alto, amados. Então, quando a gente se depara com os elementos da ceia, nós temos que olhar para o alto. Dirigir o nosso olhar para o alto, como os discípulos e toda a população que estava ali em Jerusalém, no momento em que Cristo foi colocado na cruz e elevado, as pessoas olhavam para o alto e enxergavam o Cristo crucificado. Na nossa experiência com Deus, nós precisamos olhar para o alto com uma atitude de gratidão, como Cristo fez. Ao pegar o pão, olha para o alto e agradece aquele pão. E o convite que Paulo nos deixa é para que nós também estejamos atentos a essa atitude de gratidão. Não a uma atitude egoísta, a uma atitude individualista que aparece no texto anteriormente escrito, onde havia aquele sentimento de gula, de egoísmo, de esquecer dos outros, ir lá e se servir à vontade. Então, queridos, esse convite, olhe para o alto, com o seu coração numa atitude de gratidão. E gratidão pelo quê? Aí você observa que quando ele fala, este é o meu corpo, que será partido por vós, aqui está no futuro, porque o corpo dele ainda não havia sido partido. Por outro lado, o corpo de Cristo ainda não havia sido partido em favor dos pecadores. Quem é Jesus? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Qual era o cordeiro que vinha sendo usado para ser partido, para tirar o pecado até então? O cordeiro pascal. O cordeiro do sacrifício. O sangue derramado era o do cordeiro. Não foi essa a orientação dada no Egito? Matem o cordeiro, peguem o sangue do cordeiro e passem nos umbrais das casas. Aquele lar aonde tiver a marca do sangue do cordeiro, o anjo da morte passará e poupará os primogênitos. Mas a casa onde não tiver a marca do sangue, o anjo da morte passaria e levaria os primogênitos. Então, quando Paulo
mostra a fala de Jesus, dizendo: Senhor, eu te agradeço por esse pão, que representa o corpo que será sacrificado por vós, nós somos convidados, amados, a olhar para trás. O que é que Jesus vem fazendo na sua vida? A colocação do Dinho foi muito pontual. Você já parou para experimentar, pensar em quantas vezes Deus foi fiel com você? Quantas situações que você foi liberto de alguns problemas, poupado de outros, ou teve a provisão de Deus e o livramento de uma forma mais específica na sua vida? O que é que Jesus vem fazendo na sua vida? Talvez a maior bênção a gente tenha se esquecido. Porque quer ver só, se quando a gente fala disso, e quando o Dinho trouxe esta reflexão para a gente pensar na fidelidade de Deus, no que Deus tem feito por nós, e agora quando somos convidados a olhar para trás, para observar o que Jesus vem fazendo na nossa história, o que é que ocupa sua mente? Talvez um momento de bênção, um momento de livramento, um momento de necessidade que você foi liberto, um momento de agonia que você foi poupado. Será que ocupa a nossa mente com a mesma intensidade e rapidez a salvação? O perdão dos nossos pecados? Não. A gente às vezes não lembra desse detalhe. Quando a gente fala, e aí? Conta aí, o que Deus tem feito na sua vida? Ah, Deus tem me ajudado com isso, me ajudado com aquilo. Salvação. O Senhor me resgatou das garras do mal. Eu, aos meus 12 anos, ouvindo uma pregação, sentado no quarto, quinto banco, ali onde está o nosso Valdemir ali, meio cochilando no banco, mas naquele domingo eu entendi, o cochilando no banco era eu, não é o Valdemir, tá? Que fique claro, né? Gente, eu dormia tanto nos bancos aqui da igreja que às vezes a cabeça caía para trás, assim, não tinha nem o irmão para empurrar a cabeça assim para frente, aí ficava lá naquele estado de sonolência, mas a gente aprende muito nesse estado de sonolência. E eu dava graças a Deus quando o coral cantava, que aí eu dava que era despertado, que acabou o culto, aí, né? Mas aquele dia eu acordei antes do fim e pude ouvir o pastor falando sobre transformação de vida, sobre a experiência que eu deveria procurar com Deus e não me apoiar numa experiência que a minha família vinha me trazendo a ter com o Senhor. E naquele dia eu entendi que Deus queria se relacionar comigo, não simplesmente me ter na sua presença, trazido pelos meus pais. Aos 12 anos eu tive esse encontro e ali eu fui resgatado das garras do mal para o abraço com o Senhor. Será que a gente lembra disso a todo instante? Será que a gente, ao olhar para trás, a gente lembra da cruz porque foi lá que a nossa vida foi resgatada? Por isso a experiência da ceia, para trazer à nossa memória que um dia o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, foi colocado numa cruz, tendo a sua vida entregue por amor a nós. Teve o seu corpo partido por amor a nós. Teve o seu sangue derramado por amor a nós. E isso só acontece quando a gente olha para o alto, agradecendo a Deus, mas também quando a gente olha para trás, para lembrar de tudo o que o Senhor fez e faz por nós.
No verso 26, Paulo nos convida a prestar atenção, porque ele diz assim: todas as vezes que comerdes e beberdes desse pão, proclamais a morte do Senhor até que venha. Aqui nós temos duas posições para olhar. Entendo que quando Paulo diz toda vez que você comer, Paulo está me chamando a atenção para o meu dia a dia. E nós não temos que pensar no Senhor pontualmente em algumas situações. A nossa vida, no passado, havia uma divisão. O que você faz secularmente? Né? Aquela pergunta: você é pastor? Sou. E trabalha? Né? Você é pastor? Sou. E trabalha? Né? Eu trabalho, eu sou pastor. Mas é complicado isso. E às vezes as perguntas falam: e você, o que você faz? Eu rejo coral. Não, secularmente. Eu trabalho de professor. Pastor Valdir, por exemplo. Então, veja bem, há um degrau. O que é secular? É fora da vida clerical. Então, existem aqueles trabalhos onde a áurea espiritual está presente. Então, é o que rege, é o que canta, é o que toca, é o que prega, o que dá aula na IBD. E secularmente? Secularmente é fora desse ambiente. Mas de algum tempo para cá, o Evangelho tem sido apresentado e nós temos sido cobrados a ter uma atitude mais integral. Mais integral. Eu não sei, pastor Jorge, se nos seminários ainda usam essa nomenclatura de vida secular com a vida... Né? Porque hoje em dia a gente tem percebido que o Evangelho tem cobrado mais uma ação mais ampla. Então a gente tem olhado a vida da pessoa de uma maneira mais integral, e aí a gente não desmembra mais isso, porque não dá para desmembrar. Esse desmembramento de vida secular e vida eclesiástica, ele é perigoso, porque no momento em que você fala da sua vida eclesiástica, eu canto, eu rejo, eu toco, você está falando da sua relação com Deus. E muitas vezes, não, mas no meu trabalho não tem nada a ver. Como assim no seu trabalho não tem nada a ver? No seu trabalho, às vezes a mentira prevalece. No seu trabalho, às vezes, a desonestidade prevalece. No seu trabalho, às vezes, a postura do ser crente, entre aspas, não, mas isso, igreja é igreja, trabalho é trabalho. Não, porque você não pode ser desmembrado. Não dá para você separar a sua vida ao lado de Deus da sua vida profissional. Se acontece isso, mais para frente Paulo vai dar um toque para você. Aqui Paulo está falando, olha, no dia a dia, no momento em que você vai comer, toda vez que você for comer e beber esse cálice, comer desse pão, lembre-se do que você está fazendo. Isso acontece no nosso dia a dia? Será que a gente tem procurado colocar Deus no nosso dia a dia? A Marli hoje não está aqui, mas eu já citei algumas vezes, com autorização dela, algumas atitudes da irmã Marli. Ela tem uma ligação direta, aí literalmente falando. Às vezes ela me liga: pastor, eu estou aqui no Porto e eu estou com um problema assim, 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 o que eu faço? Tá, ela é despachante aduaneira, eu não sei nada de despacho aduaneiro. Mas às vezes o que ela me pergunta é uma situação comportamental. Pastor, estou vendo essa situação. O irmão acha que eu devo fazer isso?
a gente conversa rapidinho, olha, acho que sim, acho que não. Pastor, obrigado, tchau. Dessas conversas, ela já seguiu em frente, mas ela também já retrocedeu. Pastor, se o senhor está dizendo para não fazer, não faço. Isso é procurar Deus no seu dia a dia. Não estou dizendo, e por favor, não me ligue para, Fernando, pastor, estou aqui numa auditoria aqui na Bahia, olha, faço isso ou não faço? Eu não vou saber. Agora, se tiver o viés espiritual, liga a hora que quiser. Mas os irmãos percebem a diferença? É a pessoa trabalhar no seu dia a dia, pensando que Deus está olhando e está se agradando ou não daquilo que está acontecendo. Isso é olhar ao redor. É olhar ao redor. Como é que está o meu dia a dia? Então, olha só, eu olho para cima, agradeço a Deus. Porque eu olho para trás e lembro de tudo que o Senhor fez por mim. E isso precisa refletir no meu entorno, no momento em que eu estou na vivência da minha vida, Deus presente ou não. Se Deus está presente, a minha vida vai ser norteada para as coisas do bem. E vai ser norteada para um direcionamento de agradar o Senhor. E não só agradar o Senhor, mas no final deste verso 26, Paulo diz que agindo assim, nós estamos proclamando, nós estamos anunciando a morte do Senhor. E nós estamos evangelizando. Ou seja, nós estamos olhando para o futuro. A gente está falando para pessoas que ainda não conhecem esse Cristo, que nós agradecemos porque fez maravilhas e nos faz viver um momento de graça diante do Senhor. Quando nós vivemos desta maneira, nós vamos anunciar Jesus na sua volta, nós vamos anunciar e vamos declarar por que somos e vivemos assim, para que outras pessoas conheçam o amor de Deus que toma conta do nosso coração. Então veja que ao se colocar diante deste momento da ceia, você tem várias direções para olhar. Para o alto em gratidão, para trás por aquilo tudo que o Senhor fez, ao redor por aquilo que você está vivenciando, sabendo que aquilo que você está vivenciando, atrelado ao que Cristo fez e a sua atitude para com Deus, vai mostrar a outras pessoas a bênção que é andar do lado do Senhor. Mas e quando esse mecanismo se quebra em algum momento? Como resolver? Paulo dá a dica. Quando primeiro ele alerta que as pessoas que não agem com esse pensamento sincronizado com as coisas do alto, de gratidão a Deus, quando a gente não age sincronizado com o nosso passado, que mostra a salvação que recebemos de Cristo, quando a nossa vida não está sincronizada no nosso dia a dia, é claro que nós estamos anunciando ao contrário. Nós estamos anunciando algo diferente e que vai afastar Deus da vida de quem se relaciona conosco. E aí Paulo dá um toque, toma cuidado. Quem age em relação ao corpo de Cristo de maneira, de qualquer jeito, está comendo e bebendo para a sua própria condenação. E aí Paulo é duro ao sinalizar. Por isso, existem entre vós fracos, doentes e alguns até mortos. Então Paulo chama atenção.
se formos olhar com cuidado, desde o comecinho do capítulo 11, você vai ver que o negócio lá em Corinto era feio. O pessoal era meio maluco, né? Só que aí o que acontece? Depois que Paulo chama essa atenção, no verso 28 ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E dessa forma, coma e beba desse cálice. Quando Paulo chama a atenção para um autoexame, Paulo quer deixar claro que agora o olhar é para dentro. Não é mais para fora. Agora o olhar é para dentro. Porque quando você olha para dentro, filho pródigo, viveu de uma forma devassa, desonrou pai e mãe, gastou sua vida, deu as cabeçadas que deu, foi parar num chiqueiro de porcos. E o que diz o texto? Caindo em si, resolveu voltar. Entendeu que pecou, pediu perdão, seguiu a sua vida. Quando Paulo, depois de incentivar uma atitude de gratidão por aquilo que Deus faz na nossa vida, que deve refletir no nosso dia a dia, a ponto de fazer com que a nossa vida seja um instrumento de levar luz para quem ainda vive nas trevas, quando Paulo mostra que pode haver algo quebrado nesse processo, ele deixa claro o seguinte: examine-se. E observem os amados que aqui Paulo poderia ter dito: irmãos, e quando der errado, então faz o seguinte: marido, examine a sua esposa. Irmão, examine a sua irmã. Pai, examine seu filho. Filho, examine seu pai. É isso que Paulo fala? Não. A chamada é para um exame pessoal. Porque Deus se relaciona pessoalmente com você. Quando Paulo vai trazer à luz este ensinamento, ele quer falar com a pessoa. Por isso o exame é com a pessoa. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É até redundante algumas versões que enfatizam o examine-se a si mesmo, fazendo com que a coisa fique bem dentro da minha avaliação, da minha posição. Então, amados, o convite que Paulo faz é para que a gente olhe para dentro de nós. E nós cantamos um cântico que diz que quando olho para dentro de mim, eu encontro tudo de bom. É isso? Não. Quando olho para dentro de mim, não encontro nada de bom. E é nesse momento que a gente tem que processar, que a gente tem que alinhar, que a gente tem que procurar o autoexame que Paulo convida aqui, para que possamos sintonizar direitinho a nossa experiência, olhando para o alto, gratidão a Deus por aquilo que Ele fez no passado, que reflete no nosso dia a dia e que nos faz anunciar a quem precisa as boas novas. Mas isso só acontece se nós estivermos pessoalmente alinhados com o Senhor. Por isso Ele pede para que a gente pense, avalie e participe. De novo, o conceito da inclusão. Paulo não está propondo que diante da avaliação você desista, não. A avaliação é para que haja o alinhamento. A avaliação é para que haja a correção daqueles pontos que precisam ser corrigidos
para que a minha experiência com Deus prevaleça da forma que agrade ao Senhor. Amém, queridos? Quero convidar você a fechar os seus olhos, vamos orar. Eu sei que você não é membro da igreja de Corinto. Eu sei que você não é membro da igreja de Corinto. Eu sei que na hora da ceia, você não corre para comer tudo que tem, nem para se embriagar com o cálice que servimos. Mas eu sei que você é gente como eram aqueles homens e mulheres na igreja de Corinto. Homens e mulheres sujeitos a tentações, a provações. Eu sei que você tem acertos, mas também tem erros na sua caminhada. E hoje, quando esses elementos forem distribuídos, eu quero convidar você à mesma observação que Paulo convidou aquele povo em Corinto. Que você se lembre de ser grato a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem sido na sua vida. Quero convidar você a buscar na sua vida um sentimento de gratidão por tudo aquilo que Ele fez, em especial naquela cruz. Queridos, foi tão dolorido, foi tão caro o preço que Jesus pagou naquela cruz por amor a nós. Em troca disso, a única coisa que Ele espera de nós é gratidão e resposta desse amor. Quero convidar você, depois de olhar para o alto com esse sentimento de gratidão, depois de olhar para trás e lembrar de tudo que o Cristo fez por sua vida, quero convidar você a pensar no seu dia a dia, para que você busque, para que você vá realizando o seu dia a dia com Cristo presente. Vimos recentemente alguns vídeos na internet que mostravam a figura de uma pessoa lavando o carro, Jesus abraçado com ela, indo no hospital, Jesus ao lado dela. Aquela imagem é bem o que a gente precisa desenvolver no nosso coração. Entendermos que Jesus está conosco. E se em algum momento você sente que precisa alinhar alguma coisa com o Senhor, este é o momento para você dizer ao Senhor: Pai, cria em mim um coração puro e me ajuda a ter um espírito reto. Este é o momento para que você fale com o Senhor e peça para Ele ajudar você. E ontem o Milton falou sobre isso na mensagem da noite. Que há coisas que a gente não pode ter de dentro para fora. Nós precisamos que Deus crie em nós um coração puro. Esse é o convite que o Senhor tem ao seu coração nesta manhã. É a esta lembrança que a celebração da ceia precisa trazer ao seu coração. Santo Deus, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá mais uma vez
de nos colocarmos diante desses elementos para lembrar do grande amor que o Senhor teve para com cada um de nós, deixando-se pregar naquela cruz, sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Te agradecemos, ó Pai, porque quando nos colocamos diante desses elementos, a nossa memória é aguçada para lembrar que precisamos olhar para o Senhor com atitude de gratidão, que precisamos olhar para a nossa vida e percebermos como temos sido alvos da Tua bênção, e assim, ó Pai, nortear o nosso caminhar, para que possamos refletir a Tua luz a quem quer que seja. Ajuda a Tua igreja a ser e viver assim. Ajuda o Teu povo a ser e buscar uma vida no seu dia a dia que agrade o seu coração. Se temos cometido erros e em algumas áreas tem havido um descontentamento da nossa parte para com o Senhor, hoje nós queremos repetir a oração de Davi e queremos que o Senhor crie em nós um coração puro, um coração santo, para que o nosso espírito fique firme e reto aos Teus olhos. Ajuda-nos, ó Deus, a vivenciar a maravilha do Evangelho na nossa vida. Te agradecemos por tudo, no nome santo e poderoso de Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé, hoje e sempre. Amém. Que Deus nos abençoe, amados, que possamos olhar para esses elementos e perceber o quanto precisamos do Senhor. Amém? Quero pedir a ajuda do Julierme e do Theo para tirar esse cesto para lá. E eu quero convidar, hoje é aniversário da igreja, e eu quero convidar a nos ajudar no serviço da distribuição da ceia, irmãos que estão ligados à nossa história. 51 anos de vivência no Evangelho. E nós temos aqui muitos irmãos que fazem parte dessa história, lá de trás, aqui do meio dela, mas também do presente imediato. Amém? Eu quero convidar o Ivandir e a Mara. O Ivandir, ele, desde quando chegou em São Paulo, para ser estudante, já veio morar pertinho da igreja. Quero convidar ele e a Mara a virem aqui à frente. Eu quero convidar o Davilson e a Mari para virem também. Eu sei que a Mari depois vai querer me enforcar, mas ela vai enforcar com um abraço. O Davilson e a Mari também são pessoas que vêm ajudando a escrever a nossa história há muito tempo. E é com alegria que a gente poder abraçar esses irmãos. E, coincidentemente, duas famílias que não moram mais em São Paulo. Mas a gente agradece a Deus, porque existe um profundo amor por esta casa que trazem esses irmãos. Se o Davilson for alistar quantas igrejas ele passa quando vem para cá, dá um monte, né, Davilson? Uma história ali na região do Tabuão. O Ivandir, então, só em Sorocaba de igreja batista tem umas 3, 4. Mas
nos abençoam com a sua presença aqui. Então, quando a gente olha para esses casais, a gente percebe a proximidade que a igreja acaba tendo, independente da sua posição geográfica. E eu quero convidar também para ajudar o Lucas e a Ronilda, que é um casal que chegou depois, já chegou aí no meio da nossa história. Quantos anos, Lucão, mais ou menos, vocês já estão aqui com a gente? 8 anos, né? Ivandir? Vai pensando aí, Davilson. 42 anos. Davilson? 33. Né? Aí eu pergunto, cadê a irmã Dirce? Irmã Dirce, há quantos anos com a gente? Olha que bênção, né? Há mais de 51 anos com a gente. E ainda temos o privilégio de ouvir conselhos. Essa noite eu postei uma foto minha com o pastor Milton, o fundador dessa igreja. Um homem que, com o seu jeito, não era um pastor de muita risadinha, de muita brincadeira, mas era um pastorzão. Um homem de Deus que durante 22 anos ele foi estabelecendo os pilares da nossa igreja. E quando ele disse, estou cansado e quero passar o bastão, ele passou. Mas passou o bastão e foi para um bairro distante aqui de São Paulo, Parelheiros. Lá assumiu uma igreja e seguiu a sua jornada. Quando ele cansou, falou, olha, estou cansado, entregou o bastão lá em Parelheiros, se mudou para Santo André. Em Santo André assumiu uma igreja. A igreja estabeleceu uma escola no bairro, a igreja cresceu, a igreja se fortaleceu. Homem de Deus, que ama o trabalho do Senhor. E a alegria que a gente teve no final da vida dele foi perceber que nos seus momentos em que ele perdeu a lucidez, o que mais impressionava é que os devaneios que ele tinha eram de situações de pregação. Eu acho que eu e o Jarbas, aqui da igreja, fomos os últimos, talvez, que estivemos com ele. Ele fazia aniversário em fevereiro, morreu alguns meses depois, e eu convidei o Jarbas para ir comigo, que eu não gosto de dirigir, e a gente foi até Peruíbe, no dia do aniversário dele. E ali eu tive uma satisfação muito grande, porque ele já estava assim, com o Alzheimer bastante avançado, e ele não reconhecia os filhos. Então uma das netas fala, pai, aquele ali quem é? Não sei. Ela fala, avô, quem que é aquele ali? Não sei. E aquele ali? Ué, também não sei, mas acho que é irmão gêmeo, que parece, mas eu não sei quem é. E a netinha abraçada com ele, ele virava para a esposa e dizia, não sei quem é essa menina, ela que está me abraçando, eu não sei de nada. E nos seus devaneios, duas coisas ficavam muito claras: a fidelidade dele com Deus e a fidelidade dele para com a sua esposa.
num dos momentos em que ele esteve mal, de não reconhecer, a própria esposa, um dia ela falou para ele: olha, você está cansado, vamos deitar. Tá bom. Aí ela foi, arrumou a cama e ele ficou na porta do quarto. E ela dizia: Milton, vem deitar. Não, eu estou esperando a minha esposa. Você não é a minha esposa. E eu não vou entrar nesse quarto sem a minha esposa. E aí, enfim, essa vivência. E nos devaneios dele, no dia do aniversário, a gente lá reunido, aí ele parou e falou assim: gente, é o seguinte, já conversamos muito, vamos começar os trabalhos. Eu vim de trem, confesso que não me lembro de onde, e aí ele começou, deu uma ilustração do que viu no trem, sobre um grupinho que falava mal do seu pastor, e ele começou: disso tudo, eu quero primeiro falar que não se deve falar mal dos pastores. Foi lá para Hebreus, chibata. Segundo, eu quero dizer que os pastores têm que tomar conta da sua vida, porque se aquele grupinho no trem falou mal, é porque ele deu motivo. E foi lá para Jeremias, chibata nos pastores. No devaneio a vida dele era a pregação do evangelho. E aí, no finalzinho, uma das netas falou: pastor, e esse daí, o senhor sabe quem é? Ele olhou para mim e falou: opa, respeita. Esse daí não, é o pastor Jairo Carlos de Castro Ribeiro, o pastor da igreja de Santo Amaro. Queridos, para mim, aquilo foi uma coroação de ter sido lembrado quem eu era. E olha que quando ele saiu daqui, ele saiu em 1984, quando ele entregou o bastão. Depois pregou, tivemos vários contatos, esteve na minha posse aqui. Mas é a bênção de vermos um homem de Deus que olhava para cima, de gratidão a Deus, que olhava a sua história, que pregava no seu dia a dia e fazia a obra do Senhor com amor. Isso é igreja. É a gente viver juntos, experimentar as alegrias e as dores do dia a dia, porque afinal de contas a palavra nos prepara para isso, em Eclesiastes 3, mostrando que para tudo tem um tempo. E nós agradecemos a Deus por famílias que vêm há tanto tempo, e há nem 11 anos, e não há tanto tempo. Mas uma coisa é fato: famílias que são bênção na nossa história. Me lembro que quando a família do Lucas veio para cá, o pastor deles era muito meu amigo, e ele falou: pastor, está indo um povo da minha igreja para ir, receba. É um povo de Deus, abençoador, vão ser bênção para você. E de quando chegaram aqui até hoje, é isso que temos visto. Irmã Valdeci, a família da Ronilda, o Lucas. É isso que é a igreja. E agora nós vamos distribuir desses elementos. Eu queria pedir para o Lucas e a Ronilda tirarem aqui a toalhinha para mim. Queridos, quando nós nos colocamos diante desses elementos, eu louvo a Deus por algumas questões que o Senhor colocou no meu coração.
Eu me lembro que uma vez eu fiz uma dinâmica aqui na igreja, quando eu chamei as pessoas a virem à frente para receber os elementos. E foi muito constrangedor para mim, quando na dinâmica que eu fiz, vieram alguns irmãos à frente, mas ficou alguns sentados. E aí aquilo ficou claro para mim, o tremendo constrangimento que eu causei na vida deles. Olha, a mesa do Senhor, a bênção da mesa do Senhor, vocês estão fora. E eu sou de uma geração que o diácono passava com a bandejinha assim, se ele não conhecia, ele virava assim, e aí, você é batizado? Sou. De que igreja? Batista. Da convenção ou não? Se não fosse da convenção, não dava. Então, devolve o copinho aí. O Davilson nunca fez isso. Mas, irmãos, hoje a gente celebra a ceia distribuindo o pão, o corpo de Cristo que foi partido por nós. Nós servimos o cálice que representa o Novo Testamento na figura do sangue do Cordeiro. Mas nós também aqui oferecemos esta fruta, a uva, que é o início do processo quando ela é esmagada, quando ela é processada, e aí ela se transforma no cálice. Então, quando nós servimos esta fruta, a gente quer convidar você a estar na mesa do Senhor. Entendemos que o cálice e o pão é destinado àquelas pessoas que já cumpriram um processo diante da igreja de Cristo, que estão alinhados com a igreja de Cristo. Mas se alguma parte desse processo você se desalinhou, ou se você ainda não completou o seu processo, quando você participar da mesa conosco, comendo essa fruta, as crianças, aqueles que estão nos visitando, que não são batizados em nenhuma igreja evangélica, a gente quer dividir esse momento de comunhão com você, convidando você a deixar que Deus complete o processo que Ele tem para a sua vida. E assim, todos nós participamos da bênção da mesa do Senhor. Amém? Enquanto ouvimos o nosso ministério de louvor, os irmãos estarão servindo os elementos. Esteja em oração, examinando a sua vida e agradecendo a Deus pela bênção de estarmos participando do pão e do vinho. Amém? Podem ser. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. No nome forte
Alguém ficou sem algum dos elementos? Essa música, ela nos faz pensar algo extremamente importante. Quando fala que aquelas pessoas que estão servindo, elas representam Cristo. Ou seja, são instrumentos de Cristo. O próprio Cristo parte o pão. E na instrumentalidade destes, isso é a igreja. A igreja que divide o corpo, que serve o corpo. Quero convidar o irmão Ivandir a nos elevar a Deus em oração, agradecendo pela bênção de podermos caminhar juntos na comunhão uns com os outros e com o Senhor Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te somos gratos por esses 51 anos, Senhor, que o Senhor nos deu, que o Senhor proporcionou a esta igreja, a esta agência sua aqui, a permanecer aberta, e nada atrapalhou, nada impediu, Senhor, que ela prosseguisse pregando o teu evangelho, prosseguisse, Senhor, cumprindo o ide de Jesus aqui na terra. Nós te agradecemos que o Senhor protegeu esta igreja de todo e qualquer mal, e ela nunca deixou de abrir as suas portas, porque ela foi firmada no nome do Senhor aqui bem pertinho de nós. Obrigado agora por esse momento que relembramos a morte e ressurreição, principalmente de Cristo. Queremos te aproveitar e pedir perdão pelas nossas faltas, pelos nossos pecados, pelas nossas negligências, e que cada um possa fazer uma introspecção da sua vida e se colocar diante do Senhor, para que a sua vida prossiga e para que o seu nome, o seu reino seja engrandecido aqui na terra. Obrigado por tudo, pelo aniversário da tua igreja, por todos que aqui passaram e passam. O Senhor esteja e continue nos abençoando. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. No nome do Senhor, em memória dele, comamos e bebamos.